Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vamos dispensar esse microfone. Nós vamos começar hoje uma série de pregação, uma série de conversas que nós vamos ter, que a gente pode dizer que é conversa, porque caso tenha alguma pergunta, alguma necessidade, a gente tenta esclarecer, né? E se porventura não soubermos a resposta, nós vamos para os universitários, e aí a gente chega num acordo. Mas essa série que nós vamos trabalhar, vamos dizer assim, porque quando a gente fala de conflito, é difícil explicarmos por que o conflito, né? Tanto que Ellen White, nossa irmã Ellen White, a profetisa que nós buscamos compreender, estudar e entender, né? A nossa profetisa, digamos, da Igreja Adventista, a qual nós respeitamos muito, ela teve, durante o seu tempo de trabalho no grande conflito, ela sofreu muito, teve muitos problemas de saúde e foi se tendo as visões e passando isso para o papel, e depois partiu para o escrito, para o livro, né? E o seu marido acompanhou isso tudo, então teve muita dificuldade. Durante esse período que nós vamos ficar aqui, que são de 10 semanas, nós vamos falar sobre isso. Mas no livro, O Grande Conflito, tem uma passagem que eu achei muito interessante. Eu gostaria de começar, antes de entrarmos no assunto da primeira palestra, vamos dizer assim. Ela diz o seguinte, sobre o propósito do livro. O propósito deste livro é mostrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar os enganos de Satanás e como podemos resistir a ele com sucesso. Porque o que nós precisamos, nós cristãos precisamos, é ter sucesso nas investidas de Satanás. É difícil, mas nós precisamos acreditar que aquele que morreu na cruz, que ressuscitou, esse sofrimento todo que ele teve para nos salvar, ele tem que valer a pena. Então nós precisamos estar ligados, precisamos estar vivendo o que está escrito no livro da verdade. Apresentar uma solução satisfatória para o grande problema do mal, lançando luz sobre a origem e o fim definitivo do pecado de uma forma que revela plenamente a justiça e a bondade de Deus em todo o seu relacionamento com suas criaturas, demonstrando a natureza santa e imutável da sua lei. Não muda, a lei de Deus não muda. Independente do que estiver acontecendo na nossa vida no mundo, aquela lei nós precisamos segui-la. É aí que nós vamos vencer todas as investidas de Satanás. Minha fervorosa oração, podemos até abrir o nosso culto hoje com essa oração, com essa mensagem. Minha fervorosa oração é que, por meio da influência deste livro, os leitores sejam livrados do poder das trevas e se tornem dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Isso está em Colossenses 1:12. Para o louvor daquele que nos amou e se entregou por nós. Então, esse livro é justamente o que ele está dizendo. Nós precisamos entender, nós precisamos viver, nós precisamos estar ligados na mensagem que nos foi passada, inclusive a morte de Cristo, para que nós possamos vencer tudo. Nós precisamos nos sentir fortes. E eu volto aqui na nossa pregação, na nossa mensagem de hoje, que nós vamos falar sobre a desobediência. A desobediência, nós sofremos, quando éramos pequenos, o fato de não obedecermos nossos pais, né? Muitas vezes eles falavam, faz isso, a gente queria fazer outra coisa. E quando nós fazíamos outras coisas e recebíamos um castigo por aquilo, nós deixávamos de fazer outras coisas boas que gostaríamos.
Então seria muito fácil se nós entendêssemos que obedecer é bom. Vale a pena. Obedecer vale a pena. Só que nós não pensávamos assim. E muitos hoje em dia não pensam dessa maneira também. Para que eu vou obedecer? Para que eu vou respeitar? Né? Procuram agir de uma maneira que eu sou o meu Deus, eu sei o que faço, eu estou ligado nas coisas que estão à minha volta e acho que é no de hoje nós vamos ver que antes do pecado no mundo, Adão e Eva, intimidade do bom e do melhor junto a Deus. No momento em que resolveram se separar de Deus por causa da desobediência, a raça humana foi privada dessa intimidade. Você já imaginou que beleza se nós tivéssemos essa intimidade, nós tivéssemos essa liberdade de podermos nos aproximar de Deus, sentirmos o calor do amor de Deus, sentirmos a luz divina sobre nós e nos mostrando o caminho, nos orientando de uma maneira que não preciso pensar. Mandou por ali eu vou, porque é tudo luz, é tudo amor, é tudo prosperidade quando a gente se está próximo de Deus. Então, Deus é Deus. O coração de um pai, como nós, por exemplo, mas ele fez tudo para se aproximar. Você tem o seu filho, faz um probleminha, ele fica lá com raiva, mas depois você tenta se aproximar, né? Dá um jeitinho, passa a mão na cabeça, para que as coisas fiquem bem. Mas só que em algumas situações é difícil de ficar bem. Mas mesmo assim, você como pai, como mãe, você vai tentando remediar, vamos dizer, a situação. Mas você cria um plano. Eu tenho um plano. Eu quero que você vai estudar, você vai trabalhar, você vai ser digno de continuar recebendo o meu amor, porque você está fazendo as coisas que devem ser feitas, que são dignas da nossa família, da nossa união. Então essas coisas começam a agradar a família em si, né? Começa todo mundo a viver bem, começa todo mundo a entender que a obediência vai nos trazer paz, tranquilidade, harmonia, né? Crença. Mas Deus fez o seguinte, Deus, através do plano da salvação, Ele criou um plano para a salvação, que é um caminho para toda a humanidade salvar-se do mal. O que Deus fez? Ele nos enviou profetas, Ele nos enviou pessoas, homens com conhecimentos vindo do Senhor para nos abrir os olhos. Seria aí você pegar um amigo do seu filho, né? Um irmão do seu filho, um tio do seu filho e montar um plano. Fala, olha, vamos, bate um papo com ele, conversa com ele, mostra o caminho, procura fazer com que ele entenda as nossas necessidades para vivermos felizes, né? E assim Deus fez. Ele começou a juntar homens que fossem obedientes a Ele para mostrar para nós, a humanidade, o quanto seria bom obedecê-lo, o quanto seria bom seguir suas normas, né? Então hoje nós falamos de um grande conflito e precisamos saber, conhecer o que isso nos traz de tão importante e por que não dizer também um livro assustador, né? Você começa a ler o livro, você começa a viver a história, você começa a sentir o que Ellen White estava sentindo, mostrando, e as coisas começam a ficar meio assustadoras. Poxa, se eu não seguir esse caminho, eu tenho dois, ou eu estou bem ou eu estou mal. Eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso ficar pensando o que vai ser, né? Se eu for para cá, não, nós já sabemos que o lado do bom, o lado do bem é o melhor. Só que nós vivemos num mundão que nos dá tantas coisas que nós as achamos boas. E às vezes nós fugimos disso. Às vezes nós deixamos de ir para o lado bom para experimentar o mal. E quando você experimenta o mal e gosta, aí, meu amigo, tem que vir os tal dos profetas, tem que vir as pessoas para dizer, olha, acontece isso. E aqui
está o livro Grande Conflito, que nós, apesar de, como eu disse, assustador para aqueles que estão, né, começando, quando eu já disse uma vez que quando eu entrei para a igreja adventista e dedicaram com o Apocalipse, eu digo, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso é demais para mim. E fui conversar, e fui ler de novo, fui dar uma relaxada, fui entrar na harmonia que precisava para poder entender. E não entrar no medo, no desespero, na insegurança. Né? Então a gente tem que fazer isso, até mesmo procurar um amigo, um pastor, um ancião da nossa igreja para perguntar, olha, eu estou com medo disso. Por que eu estou com medo? E aí vai ser conversado. Vamos abrir nossas Bíblias em João 8:32. João 8:32. Amém? Amém. João 8:32 diz assim: que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O caso eu assustei, quando eu comecei a entender o que era, comecei a perceber a verdade que ali estava, eu comecei a aceitar, foi mais fácil. E diz assim, aqui no rodapé da minha Bíblia, que eu gosto sempre de ler, porque é um resumo, é uma explicação mais profunda sobre o tal do versículo. No contexto da existência e conhecimentos humanos, muitas coisas são verdadeiras. Há, no entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo, que se acha na Palavra de Deus. Seguem-se algumas observações a respeito desta verdade. Primeiro, as Escrituras, especialmente a revelação original de Cristo e dos apóstolos no Novo Testamento, dão testemunho da verdade que nos liberta do pecado, do mundo e do poder demoníaco. Segundo, não é necessário mais revelações de verdade para completar o Evangelho de Cristo ou torná-lo mais adequado. Terceiro, a verdade salvifica e é revelada da parte de Deus somente pelo seu Espírito. Não procede de nenhuma pessoa, nem da sabedoria humana. Ele é revelado através do seu Espírito, através dos homens. Quando você entende, quando você se harmoniza com o Espírito Santo, quando você deixa essa verdade entrar no seu coração, você passa lá para frente. E antes de passar lá para frente, você vive. E ao viver essa verdade, você começa a ver um mundo diferente. Você começa a perceber que você está vivendo um mundo de verdade. E quer passar isso para frente, quer mostrar isso para os outros, quer fazer com que as pessoas saiam ou entendam aquele conflito entre Deus e Satanás. Aquele conflito que te fez pensar 2 ou 3 vezes, e continuo lendo o livro, ou paro. Será o que? Se está me assustando aqui, o que eu vou encontrar lá para frente? Mas quando o Espírito Santo vem até você, ou vai até um amigo, e esse amigo traz para você esclarecimentos, mostrando qual é a verdade, como é essa verdade, você entende melhor, você aceita melhor, você se aproxima de Deus. Deus nos deu a oportunidade de escolhermos sobre o bem e o mal. Isso não é uma opção, melhor, isso não é uma opção dele para conosco. Essa opção é, às vezes, até imposição. Essa opção é, às vezes, até imposição, e veio através de Satanás, porque queria nos mostrar que seríamos marionetes de Deus, somente obedecendo, que não poderíamos ser livres para decidirmos. Satanás, ele é astuto. Ele te mostra, mas você vai aceitar isso? Você está obedecendo isso? Não é a sua vontade. Por que você não faz de outra maneira? Você vai ser mais feliz, vai sorrir, vai brincar, vai beber, vai se divertir, vai ter mais amigos. Isso é astúcia. E a gente às vezes cai nessa arapuca, né? Porque realmente, se você parar para pensar, as coisas
sendo boas, né? A gente gosta disso, né? Então, só que nós precisamos colocar ou limites ou não usá-las. Mas eu vou só um pouquinho ali, depois eu volto, né? Eu sei que está errado, mas eu vou lá fazer um pouquinho, depois eu volto. É aí que entra o Satanás. É aí que ele mostra para você, para que você vai sair? Já que você entrou, não está bom? Fica. Mas nós temos que entender bem o que é esse muro que nós falamos antes, né? Esse muro, eu vou ficar em cima dele, eu vou pular para cá, vou pular para lá. Se eu pular para lá, Satanás vai me dar mil coisas. Tem até uma história que é uma piada, mas eu não vou contar ela agora não. Deixar mais para frente. Tem uma história que fala sobre o político, né? Que vai para o céu e primeiro ele vai para o inferno, recebe todas as coisas maravilhosas, né? E depois vai para o céu. Quando chega lá não é nada, ele fala, não, volta para lá. Quando ele volta para lá não é nada daquilo. Quer dizer, mas isso tudo de maravilhoso que eu tinha aqui, Satanás diz para ele, que na época eu estava em campanha. Então, eu te mostrei coisas maravilhosas, coisas boas demais. Você acreditou? Então, aí a verdade é essa. Né? A verdade é essa, você está vendo? O fogo, o enxofre, as maldades. Né? Na época, Satanás estava em campanha, mostrou para ele, não, aqui você só vai ter coisa boa. Uísque gelado, né? E muita coisa boa. Mas vamos tocar para frente. Deus nos deu a oportunidade de escolhermos sobre o bem e o mal. E essa opção é às vezes até imposição que veio através de Satanás. Precisamos conhecer bem sobre a luta entre o bem e o mal. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, que quer dizer mostrar o que é certo, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aqui, como eu disse que gosto do rodapé da minha Bíblia, ele diz o seguinte: deixa eu achar aqui. Essa exposição sobre a inspiração e a autoridade das Escrituras, e ela se acha numa outra explicação que tem aqui atrás que eu não vou ver, me perdi. Então vamos continuar. Deus nos deixou e ainda está conosco a possibilidade de adquirirmos conhecimentos necessários para nos salvar. Devemos aceitar sua vontade sobre nós, lermos, estudarmos, conversarmos sobre as Escrituras e principalmente a vivermos. Isso tudo vai nos dando o conhecimento, vai nos mostrando a importância desse grande conflito. O porquê que aconteceu, como está acontecendo, como aconteceu, como está acontecendo. Né? Durante essas pregações, essas conversas que nós vamos ter para frente, nós vamos mostrando a cada dia o que está acontecendo hoje na nossa situação e como devemos fazer para sair desse grande conflito, entendendo. E como nós vamos mostrar para o mundo, como nós vamos mostrar para as pessoas que estão à nossa volta, o que fazer, como sentir, como viver nessa situação de grande conflito. Esse livro pode nos dizer
esse estudo não podemos chamá-lo de uma leitura comum. A irmã Ellen White, autora dessa obra, ela escreve assim: por meio da iluminação do Espírito Santo, as cenas do duradouro conflito entre o bem e o mal foram mostradas à autora destas páginas. De tempos em tempos, me foi permitido ver o desenrolar em diferentes eras do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor de nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. E é isso que nós vamos fazer. Se ela teve esse tempo para se preparar, ela teve esse tempo, sofreu em algumas situações para aprender, para mostrar, para nos trazer isso, nós vamos aprender isso. Nós vamos estudar, nós vamos entender o que ela fez para que nós sejamos tranquilos, para que nós tenhamos paz e entender esse grande conflito. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Timóteo 2, versículo 4. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento de verdade. Na outra versão diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E diz aqui: a Bíblia revela dois aspectos da vontade de Deus para a humanidade no tocante à salvação. Primeiro, a sua perfeita vontade, pela qual ele deseja que todos os homens se salvem. E segundo, sua vontade permissiva, pela qual ele permite e tolera que muitos o rejeitem e a sua salvação. Essa é a história do grande conflito. Eu não quero que você vá por aí, mas se você quiser, você vai se perder. Você não vai se dar bem nessa história, não. Quer ir? Então, vai. E na hora que você precisar de mim, eu vou estar aqui de braço aberto. Mas você quer experimentar o mal, talvez você não consiga nem sair dele. Talvez você venha sofrer tanto, venha significar tanto para você isso que você vai permanecer. Deus não é o autor do mal. Ele quer que todos se salvem, que todos sejamos felizes com suas escrituras, com suas verdades. Para isso temos Cristo que se manifesta em nós. Abramos nossas Bíblias em 1 João 3, 8. João 3, 8, que diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Satanás é o causador de todos os males, todas as desgraças da humanidade, mas seus dias estão contados. Estamos nos preparando nesta série, o grande conflito, para entendermos esse conflito entre o bem e o mal, revelar os enganos de Satanás e como podemos resistir a ele com a graça de Deus.
que eu disse, nós precisamos entender, nós vamos ler, vamos conversar, vamos buscar falar sobre o que está acontecendo em cada capítulo. Em cada capítulo também pensei a gente falar um pouco sobre a história de Ellen White, né? Como que ela, o que aconteceu desde o início, por que ela escreveu o livro, com quem ela estava, onde ela estava, como que ela permaneceu, né, nesses problemas todos que ela passou, de problemas de saúde. Então, revelar os enganos de Satanás e como podemos resistir a ele com a graça de Deus. Lançarmos luz sobre a origem e o fim definitivo do pecado de uma forma que revele plenamente a justiça e a bondade de Deus. A escolha é nossa. Devemos saber e conhecer o lado que iremos ficar. Não podemos ficar em cima do muro na espera de que lado será melhor. É lógico que iremos escolher o lado de Deus, o lado de Cristo, o lado melhor para a nossa vida. Mas a escolha é um fator determinante para o nosso futuro. Nosso futuro e o nosso destino. Né? Porque depois que você entra em algumas situações, a gente vê na televisão, em rádio, conversa, né? Ouvimos algumas reclamações de pessoas que estão vivendo situações horríveis. E às vezes a gente começa a falar em Jesus, você percebe que aquela conversa incomoda a pessoa. Mas se você insistir, está arriscando aquela pessoa ir embora e não voltar mais. Então você tem que saber conversar a respeito, né? Tem que ter o tal do jogo de cintura. Não é hora de insistir. É só perguntar: você conhece Jesus? Algumas pessoas dizem: não quero nem saber de Jesus. Não, acabe-se. Talvez numa outra situação, se você perguntar de novo, talvez ela fale: mas quem é? Quem é que você está querendo me mostrar tanto? Aí é a hora de você falar alguma coisa sobre Jesus, né? A escolha é nossa. Devemos saber e escolher o lado que iremos ficar. Não podemos ficar em cima do muro, na espera do lado que será melhor. Nós sabemos que antes da entrada do pecado no mundo, tudo era maravilhoso. Comunhão direta com Deus. Quando essa comunhão foi interrompida por causa da desobediência, como nós falamos no início, Deus preparou um plano para salvar a raça humana. Amém. Deus é Deus, Deus é Pai, né? Devemos conhecer os dois lados, o bem e o mal. E é isso que nós vamos fazer durante o período que ficarmos aqui. Deus não é o autor do mal, mas Satanás, sim, é o autor do mal. Nós estamos lhe apresentando a série O Grande Conflito, como sua oportunidade de crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho que cada vez que a gente lê, estuda e vai avançando na leitura, no ensinamento, no estudo da Bíblia e agora desse livro, O Grande Conflito, nós vamos entendendo que esse medo, esse susto que nós temos, ele vai passando aos poucos. Principalmente quando nós conversamos com outras pessoas sobre isso, né? Quando nós começamos a falar em Deus, quando nós começamos a perguntar: o que você está sofrendo? O que você está preocupado? Coloque na mão de Deus. Não é muito fácil isso no coração. Mostre-se para Cristo, você mesmo, quem você é, né? Quem você é, porque às vezes a gente é uma pessoa que, se eu falar para mim quem eu sou, eu vou gostar. Mas se eu falar para mim quem eu sou e eu não gostar, está na hora de eu pedir ajuda. Não é assim que acontece? Você vai no terapeuta ali, que o cara é bom, vai no psicólogo, que o cara é bom. O nosso psicólogo, o nosso terapeuta é Jesus, né? Conversa com ele, senta lá no sofá, ou levanta na cama de madrugada, 2, 3 horas da manhã, 4 horas, vai lá na varanda, vai no quintal, vai para a sala e fala com ele os seus problemas. Fala: 3 horas eu tenho encontro com o meu terapeuta, mas 3 horas da manhã é o único horário que eu tenho para falar com ele. Se bem que eu converso com ele o dia inteiro, mas é a hora que ele dá atenção. Mas ele está te dando atenção através de você.
porque você quer, e senta, ou ajoelha, ou faça o que você quiser, deita, e fala para ele: meu Deus, estou passando por isso. Me alivia, né? Me mostra o caminho, faça com que as coisas aconteçam na minha vida de modo que seja tudo mais fácil, mas me mostra o caminho, porque senão a gente chega e fala: me dá uma facilidade aí, meu Deus. Aí se você parar para ouvir, porque você te responde, mas se você parar para ouvir, ele vai dizer: você quer essa facilidade, você já teve, mas você foi desobediente. Eu não posso repetir isso para você agora do jeito que você está. Muda a sua situação, muda o seu coração, seja mais amável, tenha mais amor pelas pessoas e até mesmo por você. E fica fácil, né? A gente, quando começa a ser verdadeiro conosco, fica mais fácil. E é importante isso. Aqui diz que nós estamos representando a série O Grande Conflito para a sua oportunidade de crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não esquecemos de que lado devemos ficar. Nosso destino eterno depende da escolha que vamos fazer agora, nesse período. E como eu disse também, está difícil, conversa com alguém, né? Está difícil, busca alguém que você confia, busca alguém da direção da igreja, que você tenha confiança, para expor o seu problema, para você ouvir alguma coisa contrária àquilo que você está vivendo. De repente a pessoa tem a resposta, mas o seu orgulho, o seu medo, não, vou falar, ou vai sair para falar para todo mundo. Não precisa pensar isso, escolha a pessoa certa. Abra o seu coração. Durante a madrugada, fala com Cristo, né? Pede uma orientação. De repente ele vai até te falar: você tem alguém do seu lado, você pode abrir o seu coração e você não percebeu, né? Seja sincero com essa pessoa que você tem do seu lado e fala a verdade, mostre qual é o seu problema, mostre quem é você, né? Esses dias eu falei com a minha esposa sobre essa história do grande conflito, e hoje, lendo esse livro que eu gosto de ler para eu ouvir, porque enquanto eu estou lendo, eu estou prestando atenção no que eu estou lendo e estou falando com ela, apesar dela não gostar de vir à igreja, apesar dela, né, ter a opção dela, e eu respeito, e ela também me respeita. Então nós conversamos a respeito disso. Eu faço leitura e às vezes digo para ela: não entendi. Aí ela me explica o que eu disse que não entendi, mesmo tendo entendido. Ela me explica o que ela entendeu e nós conversamos sobre aquele parágrafo, sobre aquele tema. E eu acho isso legal, entendeu? Porque assim nós dois ali, né, aprendemos, estudamos, ouvimos e nos damos tempo de estar juntos, né? Porque às vezes a leitura, igual hoje eu li esse primeiro capítulo, foi uns 40 minutos. Eu li, expliquei, pedi explicação, preparei a mensagem de hoje, como eu sempre faço, preparo a mensagem, leio para ela, e ela fala: foi rápido demais. Eu digo: foi rápido porque eu estou lendo direto aqui, mas a gente vai conversar, vai falar alguma coisa, né? Vou explicar alguma coisa, e o tempo vai passar. Mas o importante não é o tempo, é a mensagem, é o que nós falamos, para que tanto eu quanto vocês entendam e procurem viver. E se não dá para viver, se não entendeu, vamos conversar a respeito, né? Vamos conversar a respeito. Oh, você falou demais, você falou algo demais, você falou eu não entendi, você não conseguiu explicar, porque assim a gente vai fazendo o que Jesus, o que Deus fez com os apóstolos dele, né? Vai consertando, vai mostrando, vai explicando, para que na hora que você falar, a pessoa saia daquele grande conflito que ela está vivendo, passe a viver do lado de Deus, passe a ser mais cristão para Cristo. É o que nós precisamos sempre, né? Então, irmãos, eu acho que nós terminamos aqui a primeira parte do nosso propósito de falarmos sobre o livro O Grande Conflito, né? Espero
espero que me tenha sido feito entender e que no próximo domingo nós vamos estar novamente aqui falando sobre o capítulo 2, talvez. Amém. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe a todos nós e que nós tenhamos a paz de Cristo em nosso coração. Amém. Agora comigo, 141. O dia não sei. O dia eu não sei, mas o que vem. Amigo, o senhor que é o senhor a capela. Este livro, Mas eu sabe? Pode Um dia não sei do regresso do esposo. Um dia não sei do regresso do esposo. Porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse vento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia nascer. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade. Bem firmes os pés, pra pedir a verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Aqui diz: orar, vigiar, eis a necessidade. Bem firmes os pés na bendita verdade, descanso haverá na cidade, na celeste cidade. O dia que vai vir eu não sei, ninguém sabe.
Mas nós precisamos estar atentos. Então vamos orar, pedindo a Ele, pedindo a Deus, que faça com que os nossos dias de agora sejam felizes. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa-nos, dá-nos a capacidade de entendermos as mensagens que nos são trazidas, dá-nos a necessidade de entendermos, a capacidade de entendermos a sua mensagem. Nós não sabemos quando o Senhor virá, mas faça os nossos dias de Cristo, os nossos dias cristãos, os nossos dias que estamos buscando a Cristo, serem felizes, serem de paz, serem de harmonia em nossas famílias e com os nossos famílias. Senhor, dê-nos a orientação, dê-nos a maneira correta de seguir as suas verdades. Faça-nos estar contigo e com Cristo. E te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.